Pessoal, caiu a live porque eu acho que passa 1 hora e a live é derrubada. Então vamos continuar o nosso assunto aí que tá muito bom. Vamos esperar o pessoal entrar de novo, tá? Vamos esperar o pessoal entrando pra gente continuar, porque esse é um assunto muito delicado. E ele é um assunto muito bom, tá? Pra gente tratar no espiritual. Esperar o pessoal entrar, tá, gente? Então, assim, pessoal, só pra dizer, a falar novamente sobre o autismo na parte científica, porque vocês sabem que a religião e a ciência sempre é aquela coisa, né? Então, assim, o autismo, na parte da ciência, eles dão várias justificativas, estão certo eles, porque é o que eles estudam, né, gente? Alimentos, a mãe usou algum tipo de medicamento muito forte na gestação, deixa eu ver o que mais. N coisas assim que eles justificam. Tanto que vocês podem perceber que eles já não dão mais tanta justificativa. Eles só enumeram assim, autismo grau 1, autismo grau 2, não, leve, moderado, né? E aquele muito grave. Tá, o pessoal tá pedindo pra me falar sobre o olhar que eu não terminei, né? Porque eu sou assim, eu começo a falar as coisas e não termino. Deixa eu ver. O autismo, como é que tu começa a perceber? O autismo na criança é o seguinte. A criança, ela fica muito focada em um brinquedo só, por exemplo. Ela não dá atenção aos outros brinquedos, ela fica focada energeticamente e fisicamente naquele brinquedo. Na escola, por exemplo, ela tem os seus preferidos, é aquele professor que ela gosta e ponto, né? E isso não muda. E ela não gosta da energia daquela pessoa, ela grita, ela fica nervosa, ela fica muito braba. Tem muita gente que diz assim, eu conversei com uma mãe, eu sei que é cansativo, tá? Eu conversei com uma mãe que ela disse assim, Shaline, eu fui descobrir que meu filho tinha autismo, ele tinha 7 anos. Por quê? Porque ela falou pra mim que de noite, ele acordava gritando. Gritando, desesperado. Deixa eu só achar aqui. E ela começou a achar estranho isso. Pra baixo. Pra baixo? Pera só um minuto, tá, gente? Que eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Peraí. Ai. Agora deu certo? Aqui, ó. Consegui. Vamos lá. Deixa eu ver. Fixar comentário. Pronto. Aí, assim, ó. O que acontece? Ele é assim, ele sente as energias, tá? Como eu disse pra vocês, na ciência, é ciência. Mas no espiritual, a explicação é essa. Por isso que eu falei no início da live que tudo tem ligação com o espiritual. Quando essa mãe descobriu esse filho autista com 7 anos, ele gritava muito. Por quê? Qual a explicação, por exemplo, que saiu pra mim ali? Que os espíritos, eles conseguiam chegar até ele de uma forma mais fácil, mas também ele não conseguia lidar. Então, todo autista é médium, gente. Todo autista, a criança que tem, déficit de atenção, tá? A pessoa que tem esquizofrenia, claro que a esquizofrenia já tem outra questão também que um dia eu vou explicar pra vocês, tá? Mas é mais ou menos esse enredo. Então, a mensagem que eu vou deixar hoje pras mães de autistas. Vocês são mães de anjos. Por que eles se estressam com facilidade? Eles gritam, eles fazem birra mais do que as outras crianças. Porque eles sofrem mais energeticamente. Eu, às vezes, me considero um pouco autista, gente. Porque eu não consigo ficar em lugares que tem muito barulho. Começa a me dar um desespero muito grande. Eu começo a ficar muito irritada. Eu não consigo, com volume de música muito alta. Eu começo a... Meu Deus, parece que aquilo tá me sufocando. Então, eu tô no meio dos lugares, eu começo a ouvir os pensamentos das pessoas, eu começo a ficar atordoada. Então, gente, calma. As mães de autistas, elas são pessoas maravilhosas. Lembrando que tem a fobia, tá, gente, de ficar nos lugares e tem o autismo. Então tem 2 coisas totalmente diferentes. Que um dia eu também vou falar isso pra vocês, da síndrome do pânico, do autismo, daquela outra síndrome borderline. Tudo isso eu vou falando com vocês aqui também. Não sei por que a nossa live tomou essas rédeas, mas eu acho que o espiritual sabe, tá? E a cigana me falou algo aqui embaixo. Outra coisa, o pessoal tá falando do olhar, que é pra mim terminar de falar do olhar. Então vamos lá. Como é que a gente reconhece uma pessoa pelo olhar? De outras vidas. Vocês já tiveram que a gente chama de déjà vu? Déjà vu, enfim. Tu olha pra uma pessoa e tu pensa assim, poxa, eu conheço essa pessoa, mas na verdade tu nunca viu a pessoa. É porque você já conviveu, tá? Com ela em outras vidas. Tu já conviveu com essa pessoa em outras vidas, tá? Outra coisa, quando tu tem um apego muito grande a uma pessoa,
muito grande. Daí tem gente que fala assim, nossa, eu tenho certeza que eu já convivi com essa pessoa em outras vidas. É porque você... A nossa memória, quando a gente vem pra Terra, ela é apagada. Mas fica um chipzinho ali, implantado, tá? Esse chipzinho, ele fica ali, literalmente, como se fosse, né? Um exemplo. Tu consegue ficar com sentimentos. Uma rua que tu passa, tu pensa, nossa, eu já passei por essa rua, a sensação que eu já tive aqui. Que nem quando eu fui vou dar um exemplo, eu fui pra Gramado. Gente, vocês sabem que eu adoro a Marilyn, já falei a história dela e minha pra vocês. Quando a gente chegou lá, a gente tirou foto num carro. Eu vou até mostrar pra vocês uma hora. Ele era rosa, né, Gabi? Mas eu já tinha visto esse carro verde no meu sonho, mas era a cor diferente. E eu já tinha visto aquela cena. E eu já tinha ido naquele museu de cera e eu já tinha visto a Marilyn. Então, assim, aquilo, parecia que eu tava vivendo tudo de novo, mas de uma forma diferente. Então, o quê? Eu já vivi, talvez em outra era ou em outra época, aquilo tudo. E o universo, ele só se concretizou, tá? Então, gente, é muito importante a gente prestar atenção. Por que a gente fala assim, ó? Que a gente é, a maioria das vezes... tá, e tem uma outra pessoa que disse assim, Chay, e quando a gente não gosta da pessoa? Vocês já pegaram um ranço de alguém? Ranço de alguém, tipo assim, meu Deus, que ranço. Tem gente que fala assim, meu Deus, que ranço. Eu não consigo olhar pra cara dessa pessoa, ela não me fez nada, mas eu não sei, eu olho pra ela, ela não me desce. Vocês já ouviram essa frase? Essa pessoa não me desce, eu não sei o que tem de errado. Por quê? Provavelmente, tá, em outra vida... Meu Deus. Tá. Em outras vidas, essa pessoa já te fez mal, tá? Provavelmente, ou você fez mal a ela e você ficou com mágoa, ou vocês conviveram de algum modo. Porque tem um detalhe, tá, gente? Deixa eu contar pra vocês, não sei se vocês sabem. Todas as pessoas que tu conhece na tua vida, desde que tu nasceu até a hora da tua morte, já fizeram parte do teu passado, de outras vidas passadas, nem que fosse por um dia. Mas já fizeram, tá? Então, assim, já aconteceu várias vezes de você olhar pra pessoa assim, a gente diz assim, o santo não bate. Não, o santo não bateu com essa pessoa. Sabe? Então, assim, é bem interessante. Tem uma outra coisa que eu quero falar pra vocês. Eu não sei por que eu intuí de falar isso, tá? A mão da gente... Vocês veem que a minha mão, ela é bem forte, os traços, ó. Tá? Ó. Vou falar uma curiosidade aqui. A pessoa pediu porque eu tava olhando pro lado. Eu tava olhando pro lado porque o meu irmão, ele tá lá no fundo comendo e eu tô ouvindo barulho do garfo daqui. E daí eu fiquei olhando pra ver que barulho que é. Aí eu fiquei olhando pro lado. Os traços da mão da gente... Eles vêm assim, tá? Em todas as vidas, do jeito que é. Não muda. Tá? Não muda. É a mesma mão. Tá? Quanto mais forte as linhas forem, mais emotiva você é. Mais emotiva você é, tá? Quanto mais as linhas da tua mão forem fortes, mais você é sentimental, mais você é voltado emocional. Quanto mais fraco, mais racional você é. Né? Sou muito racional, sou uma pessoa mais fria, as linhas da minha mão quase nem aparecem. Um exemplo. Outro dia eu fiz um vídeo, outro dia não, quando o primeiro TikTok que eu fiz que derrubaram, eu fiz um vídeo falando sobre o peixinho da mão. Vocês já ouviram falar? Deixa eu ver se aparece aqui, ó. Aqui tá bem apagado, é aqui, ó, mas quase não aparece, tá, gente? Eu acho que aqui não vai aparecer. Ó, mas tem um peixinho, ó. O rabinho dele, e ele vem aqui, e fecha aqui, ó. O rabinho, e ele vem aqui. Esse peixinho, tá? Ele simboliza a tua prosperidade. Quanto mais esse peixinho da tua mão ele é formado, mais prosperidade você tem. Quanto mais risquinhos, sabe esses risquinhos aleatórios que tem no meio das linhas? Tipo assim, um monte de risquinho? Por exemplo aqui, ó, cheio de risco. Mais traumatizada você é, mais coisas ruins tu passou na tua vida passada. Eu tô dando uma aula de quiromancia aqui, só pra vocês entenderem, tá? Que é tudo estudado, tá, gente, também. Não é só coisas aleatórias. Isso aqui a gente chama de monte de Vênus, essa parte gorda da mão aqui. Quanto mais gordo, tá, for essa parte aqui, ó, esse aqui, monte de Vênus, ó, mais próspero tu vai ser também, na tua vida, tá? Tu tem muita tendência a ter dinheiro, essa parte aqui, ó, gente, ó, tá? Quanto mais linhas tu tem aqui, meu braço é muito fino, então dá pra vocês ver direito. Quanto mais linhas de expressão aqui, ó, eu digo de expressão não, né, enfim, linhas, né? Você tiver aqui, daqui pra baixo, tu conta desse aqui pra baixo, mais tendência a ter uma doença grave você tem. Geralmente, pessoas que passaram por câncer ou coisas graves, elas têm 4 linhas, pra esse lápis pequeno. Elas têm 4 linhas, tá? Então, elas têm 1, 2, 3, 4 linhas, que vem até aqui, ó. Geralmente, a pessoa tem problemas, vai ter problemas na saúde, tá? Esse dedo aqui, quanto mais largo,
for essa entrada aqui, ó, tá vendo? Bem aberto, ó. Tem gente que não abre muito aqui, ó. Fundo aqui, mais solidária a pessoa é, tá? Parece que a pessoa vai pegar e vai dar até as calcinhas pra outra pessoa, mais ou menos. Dá tudo que tem entrega. Mais solidário. E quanto mais fechado, mais dificuldade de abrir a mão aqui, a pessoa é mais mão de vaca. Então tu já vê. Porque as pessoas dizem, nossa, Chay, como tu conhece as pessoas? Eu já olho na mão, assim, tipo, né? Dá uma olhadinha na mãozinha. Aí não tem erro. Outra coisa. Esse dedo aqui, mindinho, quanto mais curto ele for em relação aos demais, mais galinha você é. Sim, mais sem vergonha você é. Vou falar baixo pra dar uma risada. Quanto mais, ó, tem gente que... Deixa eu ver teu dedo, Vê. Olha o meu irmãozinho, por exemplo, ele tem tendência a ser sem vergonha. Deixa eu mostrar a tua mão. Fecha os dedos. Fecha os dedinhos. Ó, ele tem o dedo pequeno, ele vai ser sem vergonha, ó. Porque ele tem o dedo muito pequeno, esse aqui em relação aos outros. Tá vendo? Isso aqui é uma mão de um homem galinha. Então, assim, gente, isso é uma verdade. É rir, mas é verdade. Mas eu... Ó, tipo, meu dedo. Meu dedo. Meu dedo também é meio estranho. Mas, enfim, tudo bem. Então, vocês observem agora, se vocês olharem a mão. Meu Deus, criatura! Que gato louco, Jesus. Sangue de Jesus, que é isso? Meu Deus, o gato deu um pulo aqui que bateu os recordes. Outra coisa, você vai pegar o dedinho do marido hoje e vai dizer assim, ai, querido, posso ver teu dedo? Aí você vai olhar. Porque, assim, é normal o dedo mindinho ser curto, tá? Mas, assim, se ele for muito curto, assim, em relação aos outros, então, né, é porque tem algum problema aí. Aí você vai olhar pro dedinho do marido. Pode ter certeza, mas pode ter certeza que se tu tiver o dedo muito curto em relação aos outros, o dedinho aqui, tu é uma pessoa safadinha, né? Danada. Por isso que eu sempre olho assim na mão da pessoa, né? Então, gente, esses são segredos que eu queria contar pra vocês, que é bem interessante, tá? Outra coisa, assim, também que eu queria falar pra vocês. O dedo, esse aqui, de mandar. Quanto mais torto ele for, tá? Quanto mais torto ele for pra esses dedos, pro lado de cá, mais mandona você é. Assim, se ele for pro lado de cá, tem gente que tem o dedo do lado de cá, ó, mais torto pra cá. E se ele for pra lá, você é mandona. Uma pessoa mandona, uma pessoa que gosta de mandar os outros, que nem eu, assim, ó. Eu sou mandona, gente. Às vezes eu me controlo porque eu gosto de ficar mandando. Tipo aquele, como que é aquele Barbie Girl? Serve-me. Mais ou menos assim. Outra coisa. Vamos ver o que mais que eu vou falar pra vocês de uma curiosidade. Olha, gente, meu dedo é bem, olhando agora, eu sou bem mandona, misericórdia. O meu dedo, ele é bem torto, Jesus amado do céu. Esse dedo aqui, esse osso, claro, eu sou magra, né? Eu sou um grilo. Mas, enfim, quanto mais pontudo... Vocês perceberam que aqui tem uma onda? Ó, eu vou deixar assim pra tentar explicar. Ele é meio quadrado aqui, ó. Tá vendo? Ó, a minha mão, ela é fina, mas ela é quadrada aqui, ó. Quanto mais quadrado for aqui, ó, tá? Mais a pessoa é uma pessoa forte, máscula. Tipo assim, sabe? Fogo na bota. Quanto mais redondo for aqui a entrada da mão da pessoa, mais meiga a pessoa é. Que não é o meu caso, né, gente? Porque meu dedo é bem quadrado. Então, ó. Quero ver. Então, se tu vai saber se uma pessoa ela é assim, tu já vai olhar, né? Pessoas magras de dedo fino. Ou pessoas gordinhas que têm o dedo fino. São pessoas inteligentes. Ah, gente, que lindo. São pessoas inteligentes, ó. Pessoas inteligentes, tá? Não sei se eu sou inteligente, mas é o que diz a quiromancia. Pessoas de dedos mais... Vocês já viram aquelas pessoas que quase nem têm unha? Que engraçado, né? Tipo assim, tem pessoas que quase não têm nem unha. E a mão é toda quadradona, só. Olha, vou dar um exemplo. Só que o meu irmão, ele não lavou as unhas. Mas agora eu vou dar um exemplo igual. Olha aqui, ó. Bota assim pra elas verem. Abre a mão. Não, fecha os dedos e deixa a mão reta pra mandar mostrar. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa mão, ela é quadrada. Uma mão quadrada, tá vendo? Ele é do signo de aquário, inclusive. É uma pessoa muito sincera. Quanto mais quadradona for a tua mão, mais sincera tu vai ser. Por exemplo, assim, a pessoa vai te pedir uma coisa, tu vai dizer na cara, assim, pá. Sabe? A pessoa, ela, na hora. E as pessoas de dedo fino, elas já têm uma delicadeza pra falar. Pessoas com as mãos, assim, mais quadradonas, assim, elas são muito retas. Na fala. Tipo assim, né? Vou lá e vou te dizer exatamente o que eu tô sentindo, o que eu quero te falar. Outra coisa. Quanto mais abertos os dedos, ó, que nem um patinho, assim, ó. Olha meus dedos que torto, misericórdia. E eu tenho o dedo torto, né, de tanto o celular. Quanto mais aberto for aqui, ó, mais aberto, mais as pessoas entram na tua vida, sugam a tua energia, porque você é influenciável. E quanto mais fechado a tua mão, ó, quanto mais fechado entre os dedos, mais cuidadosa tu é com a amizade. Tipo assim, não é qualquer uma que vai vir aí e meter o bedelho na minha vida, né? Então, quanto mais abertos os dedos, tem gente que tem os dedos...
Vocês já viram aquelas pessoas que tem um dedinho tipo um patinho? Assim, ó. É aquelas pessoas que deixam as pessoas vir, fazer um estrago na vida, e depois a pessoa vem, apunhala ela, e ela perdoa, e depois é apunhalada de novo, e assim ela vai. Então, assim, aprendam com a cigana, que eu vou ensinar pra vocês. Eu vou dar um curso de quiromancia, mas eu tô dando um curso gratuito aqui pras faladeiras que falam que a Chay não faz nada de graça. Meninas, é sério o negócio. Outra coisa, eu vou ensinar pra vocês, tá? Todo mundo, tem um gatinho aqui, tá, gente? Todo mundo olha errado a vida. Pra quem tu pedir, vai dizer que a linha da vida é essa e que aqui que tu, e aqui que tu vai olhar se tu vai morrer ou não. 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 A Chay vai ensinar outra coisa pra vocês, que eu nem devia falar, porque depois... Chay, de Deus, olha a minha mão, será que eu vou morrer? Olha só, pega a mão de vocês. Tem uma linha que vem aqui no dedo, que esse é o dedo da profissão, tá? Ele vem aqui... Tu não tem uma caneta aí pra emprestar pra Ana? Eu queria mostrar... Tem? Pega lá que eu vou ensinar pra eles. Ó, você vai pegar esse dedo que tu manda, às vezes a pessoa aí... Benção, seja abençoada por Jesus. Tu vai vir aqui em cima. E tem, ó, dá pra ver um pouco, né, gente? E tem uma linha que vem aqui, ó, no meio. Tá? Isso foi a minha cigana que me ensinou. E eu vou ir contra todas as quiromantes do planeta. Tá? Porque é isso que eu aprendi com ela. Na mão esquerda, tá? Tu vem aqui, ó, e tu vai ver. Me parece que eu vou ter vida longa. Tá? Me parece, né? Que diz aqui na minha mão. Você vai vir aqui, tu vai ver até onde que essa linha do meio que passa no meio da tua mão, ela vai vir. A minha, eu vou morrer. Ai, credo, misericórdia. Gente, eu vou morrer meio adoentada, mas enfim, tudo bem. Ó, provavelmente aqui, ó, eu vou viver, vamos tirar... Eu diria que eu vou viver até os 72, mais que isso... Não tá funcionando, peraí. Tá, não tá funcionando. É uma lapiseira, né? Como é que vai funcionar? Aqui, ó, eu vou viver... Tá vendo que tem um espaço que não vem pra cá? Eu vou viver, acho que até uns 72, pelo que diz aqui a minha mão. Tá? Até os 72. E diz a lenda, que nem aquele negócio, como que é? Entenda o caso, que nem o Léo Dias, tudo que ele coloca, ele coloca. Entenda o caso. Tem gente que não tem. Olha aqui, eu tenho um caso. Deixa eu ver. No caso tu não tem. Não, tu tem, deixa eu ver. Sim. Tem sim, meu Deus. Ó, bom, depois eu mando explica. E tem gente que tá cortado a linha. Quer dizer o quê? Você vai vir até uma etapa, vamos dizer aqui, a minha não tá cortada, mas eu vou dar um exemplo. Tu vai vir, por exemplo, vamos dizer que a minha fosse cortada aqui no meio. Tu vai, com 40 anos ou 45 anos, tu vai sofrer um tipo de acidente, uma doença que vai poder interromper a tua vida, mas tu não morre, tá? Porque daí se ela continua, tu não morre. E tu vive depois até aqui, tá? Você não vai fazer previsão hoje? Vou, tá? Depois eu vou fazer um negócio com vocês. Vamos lá. Daqui, outra coisa, deixa eu ver o que mais interessante que eu tenho pra falar pra vocês. Deixa eu ver. Filhos. Todo mundo quer saber de filhos. Tu vai pegar este dedo aqui da sem vergonhice, que eu digo que é o dedo da sem vergonhice, e tu vai olhar aqui embaixo, ó. Tem uns filhotes aqui de capivarinha, ó. Que é umas linhas assim, ó. Se a linha for comprida e grossa, é um menininho. Se a linha for fina, é uma menina. Então, aqui tem bem certinho, ó, gente, ó. Eu tive um menino e eu tive aborto de 2 meninas. Eu nem sabia que era menina. Mas, provavelmente 2 ia ser menina, tá? Porque aqui me mostra, ó, gente. Eu tive 2 abortos, tá? Pra quem não sabe. Então, ali mostra. E quem teve aborto, tem um Vzinho, tá? Tem um Vzinho virado pra baixo. E um cortinho V e um cortinho, tá? Então, eu tenho as linhas, mas eu tenho um corte embaixo delas. Ou seja, me dá mais uma coisa. Pessoas que tiveram aborto. Outra coisa que eu acho bem interessante, tá? O Davi deu um banho de erva aqui na luminária, na minha bola de cristal. Falar em bola de cristal, gente, eu tive uma ideia que vocês não têm noção. Mas eu vou contar tudo depois. Outra coisa. Quer saber se a pessoa é mentirosa? Agora vocês vão pegar os maridos de vocês na curva, tá? Quer saber se a pessoa é mentirosa? Tu vai vir aqui embaixo, tá? Ó. Eu não tenho linha da mentira, gente. Só, né, quando a gente quer, às vezes uma mentirinha básica. Tô brincando. Aqui tem um monte de Vênus. Do lado da tua linha da vida, aqui bem no final, tem uma linha bem grossa. Quanto mais essa linha ela encostar aqui, mais coisas tu... Não é que tu é mentiroso, na quiromancia não fala assim, tá? Tu é mais misterioso. Tipo assim, tu é uma pessoa que tu é mais misteriosa, ou tu gosta de omitir as coisas, tá? Gente, eu sou um ET, não tenho nada disso. Deixa eu contar uma coisa pra vocês falar em ET. Gente, um dia, Deus que me perdoe, nunca mais me esqueço disso. Um dia, logo que eu iniciei os meus atendimentos, tá? Eu li a mão.
Eu lembro que na época, gente, eu lia, assim, ó, preço de banana, né? Porque eu nem era famosa, nem era conhecida, nada. Então, assim, eu queria que as pessoas me enxergassem. Enfim. E eu li a mão de uma mulher. Gente, a mão da mulher não tinha linha. Não tinha linha. Era uma mão branca. E daí, o que que eu fiz, né? Quando eu peguei a outra mão dela. Ela é enfermeira na época, tá? Vou contar uma história pra vocês aqui bem apavorante. E eu peguei a mão da fulana. E eu disse assim, me dá a tua mão, me dá a outra mão. Porque tem gente que lê só uma mão. Eu não tenho essa, eu gosto de ver os segredos ocultos. Tem uma mão que a gente não lê, tá? Mas eu gosto de ler as duas porque eu sou metida mesmo. E daí eu peguei a mão da criatura e não tinha linha. Gente, eu falei, hã? E daí na época, eu não tinha muito contato com a minha cigana. É como se eu não tivesse, assim, eu não tinha ela sentada do meu lado, vamos falar assim, né? Pra vocês entenderem. E aí, eu disse pra ela, eu só via uma linha ali no destino que tava interrompido. Que era essa aqui, né? Que eu falei pra você, interrompido. Na base da mão dessa pessoa, ela iria viver até os 51 anos. Tá? E a mulher tinha 50 anos. Eu lembro que era perto do final do ano, e em setembro, essa pessoa ia fazer 51 anos. Esta pessoa. Mas daí, gente, eu lembro dela até hoje. Ela tinha cabelo vermelho, pele branca, coisa mais linda, guria, assim. E eu pensei assim, ó, ela é muito branca, então não dá pra ver a mão. Mas aí eu falei pra ela, disse, ó, fulana, aqui tá mostrando um corte. Eu nem tinha jeito pra falar com as pessoas, gente. Eu ficava toda apavorada, assim, com medo que a pessoa ia me xingar, sei lá. E aí eu disse assim, ó, fulana, eu não sei, eu tô achando estranho. E na época, gente, eu não tinha baralho. Na época eu nunca tinha pegado numa carta. E aí, deu... Quando ela fez 50... Não, ela fez o aniversário. Eu lembro que as gurias da Unimed fizeram... Enfim, eu falei o lugar, não é pra falar, mas enfim. Fizeram um negócio pra ela de aniversário e tal. E ela tava bem assim na foto, sorrindo, tudo, muito bonita, assim, sabe? Um corpão, pra te ver que não tem nada a ver a beleza, né, gente? E eu pensando na mão daquela mulher, que a mão dela era pálida e a mão dela não tinha cor nenhuma. E na minha intuição dizia, olha, essa mulher, ela vai viver só até os 51 anos. Pra vocês terem uma ideia, na mão dela, eu coloquei, que na época eu só li a mão, a caneta 51, e ela me pediu, por que tu colocou 51 na minha mão? E eu olhei pra ela e disse, não, é assim mesmo que lê, tem que colocando os números. Eu não sabia o que falar pra mulher. Deixa eu contar pra vocês o que aconteceu. Misericórdia. Só de contar me dá um embrulho no estômago. Passou em jornal uma mulher que se matou, que se jogou num lugar. Mas eu, assim, gente, na época eu nem assistia muita TV. Eu era meio depressiva, sabe? Eu não queria ficar vendo coisa ruim. E tá, passou na TV, eu ouvi assim, mas não parei pra ver. E depois tava no negócio lá dos cemitérios, né? Fulana de tal morreu, a causa se jogou de tal lugar, o enterro vai ser hoje, tal hora. Meu Deus, era a mulher que eu tinha lido a mão. Adivinha quantos anos? 51. Tanto que ela não tinha cara de 51, gente. A mulher parecia que tinha uns 37, coisa mais linda, com peitão, cabelo vermelho, sabe? Uma pele hidratada. E aí eu fui descobrir que essa mulher se matou porque ela tinha um amante, o amante era médico e o amante não assumiu ela. Tô contando, vocês nem vão saber quem que é, então por isso que eu tô falando assim. E daí, eu lembro que eu abri o Messenger na época, que eu só tinha Facebook. Eu só tinha Facebook na época. E ela tinha me mandado uma mensagem, gente. Shari, fiquei preocupada aquele dia. Eu tô com uma sensação estranha. E olha que engraçado, gente. Ela falou assim, ó. E tu sabe que eu lavei a mão, Shari, esfreguei, aquele 51 não sai da minha mão. E ela não era burra, né, gente? A mulher era estudada. Ela disse assim, ó. Mas 51, Shari, é a idade que eu vou fazer. Mas eu vi só depois que ela morreu, gente. A mensagem da criatura. Eu sou assim, depois que a pessoa morreu, eu vou ali abrir o Messenger e ver, porque é muita gente. Então, eu acredito muito na quiromancia. Eu até pensei em dar um curso de quiromancia. Só que é muito delicado. Tem que ser um curso muito extensivo, né? Falar em previsões, agora eu vou contar umas outras coisas espirituais pra vocês, tá? A Rainara. Eu vou tirar uma carta pra Rainara, que eu acho que ela tá ali querendo... não sei o que ela tá querendo. Mas a gente vai tirar uma carta pra Rainara, tá, gente? Vamos todos vibrar com a Rainara agora. Ó, a Rainara, que tem uma foto com o celular na cara. Vamos aqui, ó, que mostra o quê? A carta do ciclo, fechamento de ciclo, caixão, buquê de flor e árvore. Então, assim, cuidado, Rainara. É muito, muito cuidado com uma mulher ao teu redor, que é um espírito ruim que tá te rondando. Então, não se permita, Rainara, ser usada por espíritos
ruins e maldosos, tá bom? Meninas, continuando o assunto, então, assim. Eu acredito muito em leitura de mão. Quando eu vi leituras de mão, eu fiz vários cursos, mas eu não consegui. Eu fazia aqueles cursos, mas era tudo meio igual, assim, sei lá. Eu entendia, mas assim, não era aquilo, sabe? E depois, que a minha cigana foi me ensinando, né? Eu sou quinomante, mas assim, formada, mas eu tenho a experiência da minha cigana também. Eu entendi detalhe por detalhe. E fechou muito com as pessoas. Tipo assim, 100% as pessoas ficam chocadas quando fazem leitura de mão comigo, né? A pessoa diz, a leitura de mão pode ser só feita junto. Não. O que eu faço? A pessoa me manda uma foto da mão com flash, com todas as linhas, né? Umas 2, 3 fotos, até a gente acertar uma que dê pra ler. Então, assim, quando eu decidi fazer um curso de quiromante, vocês prestem atenção na espiritualidade de vocês de N formas. Não só de uma forma. Nos sonhos. Tem gente que faz viagem astral. Quem já fez viagem astral aqui? Quem já fez viagem astral? O que é viagem astral? Tu sente a tua alma indo... Faz um café pra mim. Tu sente a tua alma indo para os lugares. Indo para os lugares. É muito interessante porque a tua alma, ela vai para os lugares. E aí tu lembra. E daí quando tu... Olha só, pra te saber que tu fez viagem astral. Quando volta, tu tem um pulo ou um susto. O espírito, ele fica acoplado de novo no teu corpo. E é muito engraçado. A gente fala que é um espírito brincalhão. Ele gosta de ir em vários lugares. E aí, quando tu vem... É engraçado que quando tu vem pro teu corpo, de manhã tu se sente cansada. Tu se sente cansada, tu se sente mal, tu se sente assim, ó. E aí tu conhece os lugares, tá? Tu conhece os lugares. E o espírito, vocês sabem que o espírito, ele é bem mal educado às vezes, né, gente? Ele não tem limites. Ele entra na casa de fulano, ele entra na casa dos parentes, ele vai na casa de coisas lá do teu passado, ele se encontra com as pessoas. E quando é hora dele voltar, ele não quer vir. Vocês sabiam disso? Ele não quer vir. E aí, quando é pra voltar, ele volta. E faz aquele... E aí a gente levanta. Ou com batedeira, ou... sabe, com N coisas. É bem legal, assim, fazer viagem astral. Só que é também bastante perigoso. Eu vou contar um folclore pra vocês aqui. Que tem muito sentido, tá? Vocês já viram uma história que fala assim, ó... Eu não sei bem certo a história que eles contam. Eu lembro que me contaram quando eu era pequena, mas eu vou dizer o porquê que eles contam essa história. Que... uma menina, né? Ela acordou de noite e ela sentiu vontade de tomar água, né? Não, é assim, agora eu lembrei da história. A menina foi dormir com sede. Por isso que eu nunca mais dormi sem tomar água na minha vida. A pessoa foi dormir com sede. De preguiça, ela não tomou água. Daí, o espírito dela foi à noite procurar água. Procurar água, né? E aí tinha um poço, a gente fala que é poço artesiano. Não sei se é assim que fala, né? Mas antigamente, nas colônias, nos interiores, eles falavam poço artesiano. E esse poço, ele tava aberto. E o espírito da guria, tá? É um folclore, mas eu vou falar pra vocês. Ele caiu dentro do poço. E no outro dia fecharam esse poço. E diz a lenda que a menina não acordou, né? Mas por que eles falam esse folclore? Isso é folclore, eu acho. Mas por que eles falam isso? Porque quando tu vai dormir com vontade de cagar, de mijar, quando tu vai dormir com vontade de tomar água, quando tu vai dormir com a barriga roncando, o teu espírito, ele sai em busca de alimentos e de água. Isso é verdade, tá, gente? E ele pode fazer a tal da viagem astral. E muitas vezes o espírito, ele vai para um lugar que ele não deve ir. Então eu dou uma dica pra vocês. Vocês nunca vão dormir sem tomar rios de água. Nunca mais na minha vida, gente, que eu dormi sem tomar água. Nunca. Então, assim, você vai tomar água ou você come bem antes de dormir, né, gente? Claro que tu não vai dormir de bucho cheio também, né? Mas faça tudo o que tu tiver que fazer antes de dormir, tá? O nosso espírito é muito legal de ver o que ele pode fazer. O espírito... Tem muita coisa, assim, que eu sei que eu queria contar pra vocês, mas, enfim, vai ficar uma live muito extensa. Agora, a pessoa que falou ali, o inimigo espiritual nos prende. É verdade. O nosso espírito, a gente tem que reeducar ele. Porque ele pode ir em busca de perdão de outros espíritos ruins que não estão vibrando na mesma energia. E por isso que temos que fazer o que antes de dormir? O que a gente tem que fazer antes de dormir, gente? Orar ou rezar. Por quê? Por que os espíritos... Todo mundo vê espírito à noite. Ai, porque eu não dormi bem à noite, porque tinha um espírito ao redor de mim. Por que à noite? O espírito mal gosta de escuridão. O espírito do bem, ele gosta da luz. Entendeu? Ele gosta da luz. Então os espíritos ruins, eles vão à noite nos atormentar. Tirar. Vocês sabiam que os súcubos e íncubos, eles fazem até coletas de espermatozoides e dos óvulos da mulher e deixam a mulher infértil?
Vocês sabiam disso? Pois é, gente. Eles são espíritos de muita baixa vibração. E por isso que a gente tem, falando já desses espíritos, a gente tem sonhos eróticos à noite, assim, bem conturbados, ou até, assim, esquisitos, com coisas que a gente nem quer. Por quê? Eles se alimentam da nossa energia e criam um caos total na nossa vida. Por isso é importante que a gente sempre reze ou orar antes de dormir. E as crianças, principalmente, sentem mais que nós. Vocês sabem, né? E também tem que fazer outras coisas como humano, né? Não adianta rezar de noite e ser um capetinha de dia, fazendo fofoca do vizinho, incomodando, tramando as coisas, né? Então, tá, gente? Gente, vamos lá. Eu queria falar pra vocês o seguinte. Deixa eu ver. De quem? Será que é da pedência? Deixa eu ver. Só um minutinho, gente, que tem um babado aqui. Deixa eu ver. Só clica aí pra você. Mas postou eu? Ai, gente, é cada uma. É cada uma que só por Deus. Vamos lá, pessoal. Então, assim, meninas, olha só. Eu vou dar um presente pra vocês. O que vocês acham? Me mostra de novo ali que eu não entendi direito. Eu não entendi direito. Tá, deixa eu ver. Tu tem ali? Sim. A minha parte dos fãs. Pera, só porque a gente tem babado aqui, eu conto pra vocês. Uma fofoca aqui pra contar pra vocês. Peraí. Tipo, que não acredita, entendeu? Sim. Não tá nem aí. Vamos ver. Ai, gente. Não, que, tipo, não é pra dar bola. Que isso? Amém. Peraí. Peraí, gente. Vamos lá, gente. Que quem fez... Não, ali que tá a parte que fala do fã-clube. Não, foi um fã-clube dela que postou isso. Tipo, Ah, mas acho que não é. sim, é dessas coisas. Deixa eu ver. Tem uma coisa pra falar pra vocês assim. Sobre a Virgínia, tá? Eu tô recebendo muitos hateres. Gente, deve ser o que povo mais incrédulo. Nossa, muitos hateres, assim. Ai, porque não é pra acreditar nisso e papapá e bababá. Gente, haters. Eu falo hater e vai ser hater, né? A gente quer falar hater, então vai ser rato mesmo, rato mesmo. Gente, qual que é o problema das pessoas em ouvir um aviso? Será que nós somos todos imortais? E será que assim, ó, não vou ouvir porque eu sou sei lá, sabe? Não, gente, a espiritualidade não é da brincadeira. Aí quando acontece, meu Deus, foi praga, foi macumba, a força de pensamento. E aí, gente, precisa cuidar. Quando se fala que precisa cuidar, é porque precisa cuidar. Ninguém vai ficar fazendo sensacionalismo, ninguém vai ficar falando as coisas que não é. É verdade, esse monte de gente tá falando, então abre teu olho, mulher. Precisa se cuidar. Ninguém quer chamar a tua atenção, Virgínia. É cuidar, cuidar. Sabe quando precisa cuidar? Mas aí quando acontece, gente, a pessoa, aí ela fica em choque, era pra acontecer, porque Deus quis assim, porque não sei o que, não sei o que. E assim, se tá na mídia, minha filha, tu é uma pessoa famosa que nem eu, é pública. É a mesma coisa que eu fazer. Tem gente que faz previsão de mim, vocês acreditam? E tudo bem, eu vou ouvir o espiritual. Por quê? Porque eu preciso me cuidar também, eu não sou também o alecrim dourado da terra. Então assim, o que eu vou começar a fazer? Não vou mais falar. Não vou mais falar. Tá? Porque, nós somos seres humanos. Peraí, gente, nós somos seres humanos, tá? Nós somos seres humanos. A gente é de carne e osso. E se o espiritual avisa, é porque é pra cuidar. Porque não tem outro meio de avisar. Só que não vai ser mais avisado. Não vai ser mais avisado. Cada um cuida... Sabe aquela história? Cada um cuida do seu rabinho e deu. É assim que dizia minha avó. Cada um cuida do seu rabo. E acabou a história. Às vezes a gente pensa em ajudar. Às vezes a gente pensa em evitar. Deixa. Vamos preocupar com meus deuses e deuses que estão aqui todos os dias. Cada um cuida do seu rabo, acabou. Né? Porque aí se tu fala, os fãs vêm ali. Meu Deus, porque bibibi, bababó. Mas daí quando acontece, daí é o quê? Né, gente? É macumba, não é pra acreditar nessas coisas, porque bibibi. Olha, minha filha, eu te diria, acredita? Mas, né? Imagina eu, gente, uma pessoa que tem 99,9% de acerto, iria falar uma coisa dessa
pra nada. E eu gosto muito da Virgínia. E eu iria falar se eu não gostasse? Claro que não. Eu ia mandar se lascar. Que eu também tenho o direito de mandar se lascar. Lascai-vos, né? Então, cessou por aqui. Se vocês sabem que foi avisado. E ponto. A espiritualidade. Não é brincadeira. Aí todo mundo fala assim, por que tu só fala dos famosos, mulher? Porque, gente... Eles mesmos pedem alguma coisa. Né? Tipo, né, gente? Vocês que pedem pra achar e falar dos famosos. E eu fiquei conhecida falando dos famosos. Então, né, gente? Assim como eu falo de vocês também nas lives. Por tudo. Só que tem um porém, tá? Tem um porém. A Chay falou não é verdade. Mas a fulana, a ciclana, a beltrana falou é verdade. Então a gente vai acreditar. Né? Então, né, gente? Então, como assim? Como assim, gente? Ah, por favor, me poupe, né? Me poupe. Vá. Já viu aquela história? Vai cagar no vidrinho. Deixa eu fazer minha parte. Se não quer ouvir, não ouve. Tem gente que ouve. Tem gente que é humilde. Tem gente que é humilde. Que ouve. Que se guarda. Ó, um exemplo. A Luísa Brunet. Eu fiz a previsão. Ela falou comigo sobre a filha dela. Ela se importou com a filha dela. A Luísa Brunet, gente. A Luísa Brunet, né? Que tem não sei quantos anos de carreira. Uma pessoa culta. Então, assim, gente, cada um tem que cuidar. Vamos cada um cuidar, então, do que cada um quer fazer. E acabou a história. E eu vou cuidar das pessoas que estão aqui todo dia comigo, das pessoas que precisam da previsão e que são sedentas e que precisam e que ouvem o espiritual. Tá bom? Tá, a Gabriela vai lendo aqui, então, as perguntinhas, tá, do pessoal. E eu vou responder. Fiquem aí, tá, gente? Ana Letícia, 4/6/2005, meu futuro. Ana Letícia, o futuro de Ana Letícia. Letícia, vem uma viagem pra ti, tá? Essa viagem tá sendo preparada pelo espiritual, mas eu vejo que tu é... Como que a gente fala? Se procrastina ou se chicoteia, literalmente, tá? Você é uma pessoa que você precisa cuidar do teu sofrimento em demasia. Gente, vocês já viram que quando a gente sofre muito, 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 a gente passa uma vida infeliz, a gente fica remoendo coisas e a gente só sofre, né? Então, cuidado. Vem coisas boas pra você, muitas coisas boas vêm pra você. Porém, também, você se chicoteia. Muito. Não faça isso com você, tá? É que nem eu disse. Faça o teu papel e ponto. Só isso, certo? Conselho pra Juliana Prestes Gomes, 3/4/94. Juliana Prestes Gomes. Conselho? Raposa, cuidado com armadilhas que podem te deixar confusa e também tu precisa cuidar muito da tua saúde voltado a algo que talvez tu teve lá na infância ou é algo que despertou na tua infância, tá? Que tem a ver com a carta da criança, da tua infância. Então observa bastante. Aqui me fala muito também de líquidos, tá? Eu não sei como tá a tua saúde, mas a cigana pede pra você cuidar como um todo da tua saúde, tá? Principalmente também dos traumas da infância. É o que a gente tava falando lá atrás, certo? Ana Cristina de Sá, 8/3/72. Gostaria de saber se vou me libertar do feitiço e colocar um ninho. Olha, eu vejo que tu passou por um momento bem difícil mesmo. E sim, você teve isso na tua vida. Você teve esse feitiço na tua vida. Porém, eu vejo que isso passou. Eu não sei se tu limpou, se tu tirou com alguém. Eu não sei o que tu fez, mas isso aqui passou. Realmente tinha feito por uma mulher mais jovem, tá? A cigana fala que tem a letra S em algum lugar do nome. E, de momento, já não tem mais, ok? A saúde da Anne Pinheiro, 27/6/92. Saúde de Anne Pinheiro. 27/6. Anne Pinheiro, criança. Vamos ver. Chicote. Não sei se tu passou por alguma cirurgia, tá? Algo relacionado à tua cabeça, ou tu tá fazendo exames relacionados à cabeça. Mas eu sinto que tu pode passar por um período de bastante dor de cabeça, tá? Eu vejo até tu gastando com exames. Então, toma cuidado, tá? Porque tem alguma coisa que não tá legal. Ah, e tem um detalhe bem importante. Isso tudo que se gerou na tua vida, ela foi bem voltado, tá? O emocional. Então, tudo que tu carregou... Ai, gente, tem um minuto pra fechar. Pera aí que eu vou ter que voltar de novo, tá? Um minuto restante. Um minutinho que eu já volto aí. É qual que é a Anne? Que eu vou terminar de falar. Vou colocar um roupão pra mim não morrer congelada aqui. Deus Pai Todo-Poderoso. Pensa no frio que tá aqui, gente. Tive que parar para colocar um roupão. Não sei se aí, onde que vocês moram, é frio, mas aqui eu quase morri congelada, gente, pelo amor de Deus. Aí eu coloquei esse roupão da minha mãezita. Então,
Então, gente, eu vou continuar a responder vocês, tá? Meninas, meninas, já começamos. Gente, eu quero falar um pouco das energias que eu tô sentindo do pessoal da live, tá? Primeira coisa que eu senti, tá? Vocês são muito descrentes, tá? Do potencial de vocês. Eu vi muitas mulheres aqui. Mulheres bonitas, mulheres empoderadas, mulheres poderosas, descrentes do seu potencial. E também me veio uma pessoa na cabeça, quando travou a live ali, que ela se submete a coisas por conta do marido ou do companheiro, tá? Por não se sentir bem. Outra coisa que eu quero comentar com vocês. Pessoal, sejam mais positivos pra tudo nessa vida. Vocês acham que eu sei que não é fácil a vida? Gente, eu sei que a vida não é fácil. Eu sei que às vezes dá vontade, olha, nem sei o que fazer. Mas calma, respira, concentra que tudo dá certo, tá? Hoje, pessoal, e eu queria dizer, vocês viram alguma vidente ou alguma pessoa que faz isso de ficar aqui até altas horas com vocês? Não viram, né, gente? Então me valorizem, me valorizem. Eu vou passar vocês no chinelo. Me valorizem, que não é fácil, gente. Eu tenho marido, eu tenho filho, tudo, né? Então vamos lá. Quem é as pessoas que não foram atendidas ainda? Vamos ver. A Paulinha Ventura. Já caiu uma carta aqui, Paulinha. Não gostei dessas cartas que saiu aqui, tá? Paulinha, tu sofreu algum acidente nos últimos dias? Ou não? Eu não gostei dessas cartas que saíram aqui, tá? Tá pedindo muito cuidado em tudo que tu for fazer. Eu vou te dizer que... Eu não sei... Ui, mas me deu um arrepio. Eu peço, Paulinha, pra te cuidar. As últimas 2 semanas. Tá bom? Grace Carol. Grace Carol. Cadê a Grace Carol daqui? Vamos compartilhar a live, pessoal. Vamos compartilhar. A Carolina Grace, ela quer saber se ganha do amor. Vocês viram que tá pulando as cartas hoje? Tipo assim, ó, toma. Toma aqui na tua cara. Mais ou menos assim. Aí que fala que tá bem travada. Não, Mimi, assim. Tá bem travada a tua vida amorosa com uma pessoa de energia masculina, tá? Porém, tudo que ser cortado da tua vida é pra ser cortado. Toma cuidado com o homem castanho claro. E ele tem uma tatuagem na mão. Ciana fala, aqui em cima. Tá? Ele Batista, vida financeira. Ele Batista, vida financeira. Assim, ó, eu te diria que a tua vida financeira, ela carrega com ela bastante karmas, tá? Estes karmas, eles te acompanham de outras vidas, tá? Outras pessoas da família também têm o mesmo karma. Só que a carta do urso com a carta da mulher fala que tu tem, ou vamos dizer assim, uma sorte muito grande de tudo que tu faz na tua vida, apesar dos apesares, tá? Então fica tranquila, que tudo na tua vida vai dar certo desde que você use essa força. Mas eu não tô falando força física, hein? Eu tô falando força espiritual. Quando vocês aprenderem que a força espiritual é tudo na vida da gente, e quando vocês aprender também que o que a gente quer, a gente conquista desde que seja da vontade de Deus e desde que não passe por cima de ninguém, é uma coisa tão simples, né? Mas não é tão fácil assim. É por isso que toda live eu falo: acreditar em si mesmo, acreditar em si mesmo, acreditar em si mesmo. Ok? Vamos lá. Aline Gomes Souza, processo judicial. Aline Gomes Souza, processo judicial. Aline Gomes Souza, processo judicial. Olha, eu vejo causa-ganha pra ti aqui, tá? Não sei o que é esse processo, mas é causa-ganha. Nossa, não tem nenhuma carta ruim aqui, guria. Depois tu vem nos contar. Pequenos obstáculos, sim, porque na Escola Brasileira de Baralho Cigano, essa carta representa pequenos obstáculos. Na europeia, apresenta sorte, tá?
mas eu vejo como pequenos obstáculos, e é o que eu sinto mesmo. E depois a fortuna chegando, coisas boas chegando pra tua vida, tá? Gente, vamos fazer o seguinte. A Janine Castanho. Oi, Janine, tudo bem? Janine, conselho sobre o meu novo emprego. Novo emprego de Janine. Não sei se tem uma mulher clara, ou uma energia de uma mulher clara na tua volta. Toma cuidado com algo que envolve dinheiro, uma descoberta que envolve dinheiro que pode te prejudicar. Abre teu olho. Certo? Vamos ver. Indy Rocha. A Indy Rocha botou uma carinha de choro. Por favor. Indy Rocha. My God, realmente você precisa, querida. Quando eu abro as tuas cartas, sabe qual é a sensação que eu tenho? Exatamente o que a gente tava falando antes. Por isso que eu digo que a live toda ela faz sentido. Mesmo coisas aleatórias que a gente fala é porque é pra ser falado. Aqui fala de uma traição sendo revelada pra ti. A cobra, os ratos, trazendo grandes dificuldades no teu caminho. E você se sentindo mal, porque a cigana ela fala que ela já te avisou. A carta 20, ela nos fala muito. Ela fala do jardim, mas aqui remete ao encontro. Então, é aquele papo que eu falei antes da Bíblia. Eu não lembro em qual parte da Bíblia que tem que diz assim: onde há junção, a folia. Onde há junção, a confusão. É uma coisa que eu aprendi e eu vou passar pra vocês. Então, toma cuidado. Tá, gente? Daiane Costa, 27/6/1987. Já a Daiane Costa, eu não sei se ela cortou alguém da tua vida que te fazia mal, ou a pessoa saiu por si própria, mas aqui fala que foi cortado um perigo da tua vida. Foi cortado da tua vida algo que poderia te prejudicar. Eu sempre digo, aos olhos do espiritual, nada fica escondido. Nada. E quando a gente reza, assim, por exemplo, assim, Deus, tira as coisas ruins da minha vida, né? Tira as coisas ruins que me prejudicam, que me machucam. Deus vai lá e ele tira tudo. Ele pega aquela vassourinha espiritual que eu disse pra vocês, e ele varre e tira tudo, tudo, tudo. E aí, a gente se pergunta, nossa, eu não sabia. Mas você rezou, você pediu que Deus se livrasse das armadilhas, tá? E dos empecilhos, certo? Então, vocês deixaram um copinho d'água do lado de vocês, tá? Eu quero que vocês coloquem do lado agora direito, tá? E, mentira, do lado esquerdo. E a gente vai fazer uma oração. Lembrando que, pra finalizar essa live compridíssima, eu acho que foi uma das mais compridas que eu fiz até hoje na vida, eu quero fazer uma oração forte com vocês, tá? Então, vocês peguem o copo de água de vocês. Deixa eu botar a luz aqui pra perto da gente. Só um pouquinho, peguem o copo de água de vocês, tá? Vamos lá. Compartilhem a live, marca alguém aqui que nesta hora precisa de uma oração. Coloca o nome de pessoas que estão doentes, da família, que precisam de ajuda, de cura, de dinheiro, de portas abertas e o que vocês imaginarem. Então, eu peço que Deus Todo-Poderoso abençoe essas pessoas da live, trazendo pra elas... Ah, espera, depois no final eu vou dar o número da sorte, então não saiam, tá? Trazendo pra elas liberdade financeira, liberdade espiritual, a cura de todo mal, de toda ansiedade, que elas achem o seu caminho, a sua missão, que elas guardem a verdadeira missão dentro do coração. Livra todos nós dos acidentes, das armadilhas, das palavras maldosas, das palavras que machucam, das inimizades, de tudo que for oculto, que seja resolvido pelos olhos da fé. Tem um milagre em suas mãos, que elas venham com bons feedbacks, que elas tragam à tona os feedbacks e que a mudança ocorra de uma forma grandiosa e que elas vejam a mudança. Abençoa as famílias carentes, as famílias que estão, as pessoas doentes que estão em um leito do hospital com diagnóstico incurável. A minha fé agora é uma fé muito forte, uma fé muito grande. E leve até essas pessoas da live, trazendo transmutação de energia, que elas tenham uma noite de sono abençoada e que amanhã seja um dia de notícias positivas e que o mal não chegue à tenda dessas pessoas. E eu peço agora que todas as áreas da sua vida sejam abençoadas, que tudo que você pediu a Deus, se for da vontade dele, que seja concretizado na nossa vida. Gabi, me dá os nomezinhos tá aqui, né? E todas as pessoas, pedidos, mas os familiares dessas pessoas que sejam literalmente abençoados e agraciados, que todas as pessoas que fizerem tenham boas notícias, não pelas minhas mãos, mas pelas mãos da fé, dos anjos de guarda, da minha cigana. Muito obrigada, Deus, por eu ter chegado até aqui. Muito obrigada pelas minhas fãs, pelas minhas clientes, pelos carinhos que eu tenho recebido. E que cada uma agora, nesse momento, dentro da sua casa, tenha alegria e satisfação e notícias boas. E eu sei que Deus é Deus do impossível. Amém?
Amém, meninas, que o anjo da guarda acompanhe vocês. Queria agradecer a vocês por estarem aqui, por compartilharem as minhas previsões, por estar sempre me ajudando, me defendendo. Pra mim é muito gratificante, tá? E agora eu vou passar uma sequência de números aí pra vocês, tá? Eu vou anotar aqui pra mim também, peraí. Deixa eu pegar outra folha. Uma sequência dos números pra vocês jogarem aí, quando vocês quiserem, tá, pessoal? Vamos lá, então. Vamos ver o que a Sigrid nos fala. Vamos fazer a sequência de 6 números primeiro, tá? Vamos lá. Número 22, número 24, número 40, número 57, número 60 e número 01. Eu vou anotar pra poder repetir, então a Cigana falou. Número 01, número 22, número 24, número 40, 57 e 60. Vamos para a próxima sequência de número. Número 32, número 56, número 50, número 49, número 02 e 16. Vou falar em ordem, tá? Número 02, número 16, número 49, em ordem não, né? 49, 32, 56 e 50. Agora eu vou dar números para jogos aleatórios, tá? 431, 713, 014, 279, 999 e 118. Então vamos lá. 431, 713, 014, 279, 999 e 118. Esses números aqui, vocês podem jogar eles da maneira que vocês quiserem, né? Como vocês sentirem na intuição de vocês. Pessoal, então agora é quase. Um beijo no coração de vocês e obrigada por tudo. Fiquem com Deus. Um beijo meu e da Cigana aí pra vocês. Fiquem bem, tá bom?